caso, nessa questão das PANC, né, das plantas alimentícias não convencionais, como vocês já estão falando aí, entra a agroecologia, uma das técnicas, né, do sistema que promove, porque ele promove a diversificação, né, da lavoura, da produção, enquanto a lavoura convencional é a monocultura, são hectares e hectares só de soja, hectares e hectares só de milho, e no sistema agroecológico, não. Você pode plantar alface, couve, punk, feijão, amendoim, tudo. Então, né, entra nessa discussão, no caso do sistema agroecológico, como a gente fala, né? E em relação às sementes, assim, voltando, a maioria, eu só conheço um agricultor que é guardador de sementes crioulas, né? Todos os que eu conheço que são guardadores de sementes são mulheres que estão aí ativas, né? Com consciência da importância, porque, como você diz, você ter o banco de semente, o Brasil, que deveria ter um banco de semente nacional, ou alguma forma assim, está ligado diretamente à soberania alimentar e à segurança alimentar nutricional, tanto por causa do uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos e outras coisas, quanto porque quem domina o controle sobre a produção de sementes são grupos pequenos, multinacionais, que pode chegar uma hora e dizer assim, não vou vender, tá entendendo? Já que não vai ter mais sementes crioulas, ele pode determinar, vou vender por tal preço, o agricultor não ter condição de comprar, o pequeno agricultor, ou se não vou vender para um país, não vou vender para outro, tá entendendo? Então, são muitas questões que colocam que faz com que a gente valorize tanto a semente crioula como a produção agroecológica. Não é isso? Eu estava pensando aqui que essa live não interessa só mulheres agricultoras, ela interessa todo mundo, tanto quem está na roça como consumidor. Eu mesmo não sou da roça, não trabalho na roça, né? Embora eu more na cidade pequena, mas infelizmente eu moro numa casa no primeiro andar, não tenho nem quintal. Mas quando eu vou para feiras, se o agricultor está produzindo, e o agricultor familiar que produz 70% da alimentação que a gente consome, 70% do que está na mesa da gente é da agricultura familiar, então a gente incentivar essas mulheres a continuarem produzindo, para levar para as feiras livres, levar para os mercados, incentivar que elas tenham uma renda que as mantenham, né, na sua comunidade, na sua terra, isso vai ajudar também a gente que está aqui na outra ponta, não é isso? Então, essa discussão para mim está sendo incrível e agradeço muito mais. Sim. Depois de te ouvir, ainda fico mais grata ainda por você ter se colocado à disposição. E uma coisa eu acho que é você. Eu acho que é o mínimo dentro desse momento, né, caótico que a gente pode fazer, porque para a gente também é bom, a gente está aqui isolado e professor ainda da educação do campo, a gente não sabe viver assim, não, a gente fica numa tristeza que só. Então, é um momento de compartilhamento, e como o FRB também, obviamente, né, acho que o papel das instituições públicas nesse momento de qualidade é reafirmar o nosso compromisso, né, o nosso compromisso social. A UFRB tem feito isso, não só com os professores participando das lives, mas a partir do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, o UFRB tem feito diversas ações, produção de máscara, álcool gel, né, enfim, cartilhas de orientação em relação à saúde mental. A UFRB está muito ativa nesse momento, que eu acho que, além de ser um momento político importante para a gente provar que, olha, as universidades públicas, elas também são uma saída aí para essa crise, viu? Para essa crise sanitária, as universidades públicas estão fazendo um papel imprescindível, né? Então, a nossa participação aqui também é muito nesse sentido, além de gostar, porque é o meu trabalho, né, pessoal, também um posicionamento da própria instituição, que entende que é esse momento da gente tentar disseminar informação, né, fazer o que está ao nosso alcance, mesmo nos meios tecnológicos, mas a gente precisa tentar chegar até as pessoas e conversar, né? A gente sabe que para o agricultor, para as mulheres rurais
E os povos do campo, em geral, o acesso a tecnologias e à internet, às vezes, é um complicador, né, dificulta um pouco, mas a gente tenta fazer o que for possível dentro das nossas condições. E eu concordo muito com você, eu concordo muito com você, Jássia, a agroecologia, ela é, por isso que eu falei, ela é muito grande, a gente tem que ver a agroecologia com essa visão de amplitude, né, e por isso que essa visão ampliada faz a gente repensar a relação campo-cidade também, porque a gente quer uma mudança de modelo que seja para todos. Então, não é debate, apesar de a gente ter que fazer o recorte de gênero, ainda ser necessário, de gênero, raça e classe, ele não é exclusivo nosso, nós mulheres negras, não é. Ele é um debate da sociedade, ele é um debate que, se a gente quiser continuar sobrevivendo em cima desse mundo, a gente precisa repensar, né, as relações, o modelo de produção, alimentação, né? Com certeza. Destruir aí as pernas do racismo, porque, enfim, é uma série de questões, e a agroecologia se propõe esse lugar de um outro modelo, né, esse lugar contra-hegemônico. Então, acho que é um movimento, eu vejo a agroecologia como uma saída, na verdade, para essa crise louca que a gente está vivendo aí. E essa maneira que você acabou de falar sobre a propagação, né, dos nossos conteúdos aqui, é justamente, como eu falei no início, a proposta do Bahia Produtiva, do projeto em si, de você estar fazendo essa até a distância, né? Então, assim, a gente está produzindo cartilhas, como você falou, a gente produz cartilhas totalmente voltadas a manejos agroecológicos. Inclusive, agora, a gente, nessa época junina, eles plantam muito amendoim e milho. Então, a gente fez cartilhas com controle da largata, do cartucho do milho, largata do amendoim, com o uso do NIM, que é uma planta que você pode estar usando para combater essas pragas. A gente falou sobre várias cadeias envolvendo o Bahia Produtivo. Então, assim, a gente está levando conhecimento, mesmo, né, com essa pandemia, a gente não está podendo ter esse contato pessoalmente, a gente está vendo esses meios de cartilha, nota técnica, videoaula, a gente prepara a videoaula, além dessas lives aqui, a gente faz videoaulas mesmo, né? A gente está dando até uma de YouTube agora, de preparar a aula, tá? Quem diria, né? O que essa pandemia fazer com a gente está tendo que se reinventar, nós, né? Temos o costume, muitas das vezes, de palestrar em comunidades, mas é muito diferente de você estar aqui numa tela, nervosismo, gagueja. Então, eu mesmo, quando estou na frente de uma tela, eu meio que gaguejo, mas eu tento me adequar ao máximo para tentar levar conhecimento, e eu tento, quando eu faço uma palestra mesmo, eu tento ser o mais explicativo e direto possível, para ficar uma coisa bem, né? Tem o desafio da linguagem, né? Isso é sempre um desafio para nós, professores. Até porque a gente vai estar atingindo a CEs, a gente comunitário rural, mas também os agricultores, né? Então, a gente tem que estar naquela linguagem que o agricultor entenda tudo certinho. Então, a gente tem que estar levando todo esse conhecimento. E uma coisa importante também, Ana Paula, da agroecologia, é que a gente, essa questão da interação, né? A gente costuma falar interações de nível trófico, né? Porque, assim, na unidade familiar, o agricultor ele tem lá a sua produção de raízes, de hortaliças, mas ele tem também um galinheiro. Às vezes, uma maravilha que tem de uma madeira para fazer a cama de frango do seu galpão, e depois está, através, quando tem os dejetos dos animais ali, ele pode estar reutilizando aquela cama de frango para gerar adubação. Quando você aduba o solo, você vai ter plantas, alternativas de plantas para alimentar seus animais. Então, a agroecologia, ela visa usar o mínimo, o uso mínimo externo possível, que é, quando eu falo externo, é a questão de você estar comprando adubo, está comprando semente, está comprando esse manejo, sendo que você pode estar tendo ali mesmo na sua propriedade, né? Isso é pensar de forma sustentável, né? Manter um agroecossistema sustentável e equilibrado, né? Com certeza. A gente sabe que na verdade, as pragas, né, e elas são muito resultado do desequilíbrio, né? Equilíbrio, com certeza. E quando o agricultor consegue manter esse agroecossistema em equilíbrio, de forma sustentável, tudo que acontece ali dentro vira um indicador. Isso. Então, a agroecologia é esse ciclo, né? Você não precisa nada de fora para te dizer, não. Ter aparecido um excesso de formiga e cortado a tua planta, está te indicando que existe algum desequilíbrio ali que precisa ser ali dentro mesmo arrumado, né? Não é isso. A gente tem o costume de chamar, né, plantas daninhas, ervas daninhas, mas na verdade são plantas indicadores, né? Ela indica um problema ali no solo. Esse olhar, né, da integração entre as espécies, né, do equilíbrio do agroecossistema, entender como ele é dinâmico também. A proposta é por esse caminho, né? Quando a gente
insere uma coisa que não é de fora, eu acho que complica muito mais para você resolver qualquer problema do que você trabalhar com aquele equilíbrio que já é um equilíbrio próprio daquele, né, daquele... Então, você vê como a agroecologia... Já que foi a Jaguaquara, é fantástica aquela experiência, não é? Praticamente aquela agrofloresta, tudo bem que ali, né, ele tem espaço, ele tem, né, acesso à terra, a gente tem que problematizar todas essas questões, não podemos perder isso de vista. Mas o que ele conseguiu ali, ele praticamente faz chover naquela mini floresta, não é? Henrique lá em Jaguaquara. Então, assim, é tão equilibrado, né? É uma dinâmica já tão sustentável que ele não tem mais problema com isso, né? O solo está seco, porque tem a cobertura vegetal que cai das próprias plantas, então aquele equilíbrio dinâmico ali já torna um ambiente com uma umidade ideal, enfim, é uma série de questões que é ter esse olhar sensível para a própria dinâmica da natureza, né? Então, a gente vê como a agroecologia é algo tão belo, né? Eu dei o exemplo dessa interação entre animal, sistema de produção, mas a gente indo para o lado da parte externa também. Quando você tem água da chuva que você pode estar captando, para evitar estar gastando também a água, né? Então, assim, você pode ter essa interação, captação da energia solar. Então, várias coisas a gente pode estar fazendo de uma maneira sustentável, isso também é agroecologia. E as tecnologias sociais, né, vão ser fundamentais para esse processo, né? E em semiáridos, regiões como semiáridos, então a gente tem que estar levando esses aprendizados, essas orientações mesmo para, né, essas tecnologias, porque é de extrema importância para esses agricultores, né, os beneficiários de projeto entre si. Já se... Pode falar. Eu quero... Ana Paula falou de Jaguaquara. Eu fiquei, foi no caso do projeto Mulheres de Fibras, né? Mulheres de Fibra, que eu tive acesso a essa fazenda que eu não conhecia, mas fiquei encantada. Ele pegou a terra, colocou para a gente cheirar, a terra tem um cheiro bom, é muito gostoso, a gente comeu frutas variadíssimas, frutas que no mercado é caríssima, eles têm lá à disposição. E eu perguntei a ele, você não vende essas frutas? Ele disse que não, que era para a alegria da família dele. Imagine. Aí eu a sua família, então, é muito feliz, porque a variedade, através da produção agroecológica que ele consegue lá, embora, como você disse, tem terra, mas é incrível, é incrível. Eu voltei de lá, assim, encantada. E isso... No caso, eu ia falar outra coisa, acabei... Sim. E quando a gente fala assim, muita gente fica com receio. Eu vou usar essas técnicas, dá muito trabalho, né? As técnicas agroecológicas. Vai gastar muito dinheiro. Mas, a partir do momento que você começa, você vai me dizer, Ana Paula, se eu estou certa nesse pensamento, a partir do momento que você começa a mudar, eu acho que a terra do agricultor passa a ser autossustentável, né? Porque ele vai tirar da terra, da própria produção, o adubo, ele vai ter a questão da prevenção, em vez de como o agronegócio ele mata, ele combate a praga, no sistema agroecológico ele previne. Então, acaba sendo, com um manejo, a forma de trabalhar, acaba sendo sustentável, no caso, e não vai, com o tempo ele não vai acabar sendo tão desgastante ou caro, como muita gente fala aí. Me diga aí, você. Não, é exatamente isso, né? Talvez depois que o sistema está degradado, vai existir essa dificuldade inicial de restabelecer esse equilíbrio, né? Eu acho que esse que é o grande desafio, é fazer a transição. Muitos agricultores acham que não vai dar certo, não tem paciência, acham que não vai... Esse é o grande desafio, esse processo de transição, que é o processo mais delicado, né, mais demorado. Mas, de fato, depois que esse ambiente, esse agroecossistema, ele se restabelece, né, ele se reequilibra, a própria natureza dá conta dos processos, né? O agricultor vai estar ali fazendo aqueles manejos agroecológicos necessários para manter, mas, né, a própria natureza, ela se reinventa ali, né? Ela dá conta dessa autogestão, né? A ideia é essa, né? Você não precisar interferir tanto, né? Mas, obviamente, que se a gente chega em espaços, né, que foram muito degradados, vai ter um desafio, às vezes solo muito compactado,
já usou muito agrotóxico, né, a escassez de água também, de nascentes, enfim, você tem um ambiente que é muito degradado, vai gerar uma certa dificuldade. Mas a gente tem muitas experiências aí que mostram que isso não é impossível. O próprio Mulheres de Fibra, a gente teve experiências de grupos acharem que não, a gente não tem água, não vai dar certo, isso aqui está muito seco. E, enfim, e a gente conseguiu fazer coisas bem bacanas por conta, aí eu volto a reforçar, por conta da formação. Não que as mulheres não sabiam, né? Sabiam várias técnicas, mas talvez não sabiam como reunir essas técnicas para aplicar naquela situação. E a equipe que foi selecionada, né, pessoas que são, inclusive muitos eram agricultores, a gente teve Valquíria, que foi aluna da UFRB, Emílio também, Luana, uma série de, a maioria era estudante, Luciana, que é aí do Recôncavo, não sei se vocês conhecem, são estudantes, grande parte deles, né, da UFRB, ou que já atuam como a gente já até, ou que são agricultores, e eles conseguiram em vários espaços, em pouco tempo, em condições adversas, que a gente não estava. Então, eu acho que é bem isso, é esse desafio mesmo de fazer a transição, que não é fácil, não é da noite para o dia, eu acho que exige, sim, esse lugar da formação também, né? Por isso que a gente desenvolve os projetos para tentar, de alguma forma, como instituição. Aí, quando você falou lá no início, o Mulheres de Fibra ele já está caminhando para o final, né? A gente tem mais um ano aí para fazer as ações, concluir as ações, mas tem outros projetos ligados à Pró-Reitoria de Extensão, dentro de um programa acadêmico de fortalecimento da agricultura familiar, da Pró-Reitoria de Extensão da UFRB, né, alguns projetos, inclusive, coordenados pela professora Tatiana Veloso, que eles, né, são mais recentes e eles têm até atuação em outras vertentes, como essa coisa da produção mesmo, né, de pensar as embalagens, pensar os selos, são todos projetos de fortalecimento da agricultura familiar e que andam acontecendo. Então, eu estou falando isso assim, que essa conversa com a UFRB, essa parceria, ela tem que continuar, porque tem outras ações, né, o Mulheres de Fibra, ele finda, a gente tinha algumas metas específicas a cumprir, e a gente conclui essa meta com a implantação dos quintais, e agora a gente vai fazer esse fechamento, mas existem outras ações, outros projetos de extensão, especialmente pela Pró-Reitoria de Extensão, financiados também, e que tem ações bastante interessantes, aí Recôncavo, né, e outros territórios também, que eu acho que é importante estreitar esse diálogo, né, para unir as forças. Com certeza. Eu acho que a gente tem que pensar realmente, porque assim, a gente também está finalizando agora o ano 3 do Bahia Produtiva, e a gente está meio que sem perspectivas de novos chamados, novos projetos. Não dá para a gente se abster do debate nesse momento, e eu acho importante, especialmente o debate político, porque a gente viu lá naquela reunião ministerial, né, o que eles disseram? Que iam aproveitar o momento para deixar a boiada passar, para aprovar tudo quanto é coisa absurda. Então, se eles estão nesse movimento, aqui também na base a gente tem o nosso movimento de não ficar calado, né, de continuar a formação, de continuar o debate, de continuar, né, reforçando a importância desse aprofundamento também de debate político. E eu não estou falando só de debate político partidário, né, da vida mesmo, que diz respeito à subsistência das pessoas, né? Então, enfim, a gente não tem como parar de fazer o debate. A gente não quer deixar a boiada passar, porque a gente não trabalha dessa forma, a gente quer deixar as punks, né, se reproduzirem, a gente quer deixar as cebolinhas, as galinhas de quintal passar, né? A boiada só se for agroecológica, que eu, né, acho meio difícil, mas se for, a gente deixa, né? A boiada do agronegócio a gente não tem interesse. Viu? A questão da boiada que a gente fala, né, tipo, já liga a grande pecuarista, mas a boiada também está relacionada à boiada de tirar direitos, né, tanto dos agricultores, sim. Como dos trabalhadores, de tudo. Então, de acabar fazendo isso a todo momento. Então, essa boiada aí que está passando e levando tudo que a gente pensou, de coisas que a gente de conquistas que nós tivemos, principalmente em relação agora que após para os negros, né, que foi tirada. Então, as conquistas que a gente teve durante esses anos, que teve até, o pessoal fala muito do governo anterior, aquela coisa toda, mas tem conquistas até que foram de governos que não eram progressistas e que hoje está se tirando, entendeu?
Então, fica muito difícil e muita gente aqui na ponta não sabe nem o que está acontecendo, está achando, está voando, mas a gente tem que se alertar, o agricultor tem que se alertar, o consumidor tem que se alertar, o trabalhador tem que se alertar, não importa se o trabalhador ganha um salário mínimo, se ganha 8, 10 mil, ele é trabalhador. Quando o desemprego aumenta para todo mundo, entendeu? Então, esse trabalho de formiguinha que a gente está fazendo na ponta é muito importante, e como você diz, tem que entrar mesmo no discurso político, né? A gente falar de uma forma progressista para as pessoas, do sistema, né? Para ter uma outra visão, que não é esse que é noticiado todos os dias. O cara fala uma besteira de noite e de manhã ele triplica a besteira, a insensatez, a estupidezas, como certas pessoas falam. Então, se esse trabalho com a gente, a partir do momento que a gente passa a conscientizar a importância do que é o agricultor, a importância do alimento, a gente vai chegando, vai subindo de escala, a gente vê a importância que é você ter um governo que tem essa visão também, que procura investir na base, porque a base é tudo, a agricultura é tudo, e não essa agricultura do agronegócio, que apesar de alimentar, e muitos, eles dizem que acaba com a fome do mundo, e a gente não viu acabar com a fome de ninguém, entendeu? Que quem alimenta mesmo a população é a agricultura familiar, a comida que a gente tem na mesa vem da agricultura familiar. Se dependesse do agronegócio, a gente só comia soja, milho, que mais soja, milho, praticamente uns 5 a 10 produtos, não é isso? O resto vem dessa produção, que muitas vezes as pessoas não valorizam. Isso. Né? Isso quando a gente não pode. Está produzindo para fazer para alimentar o gado. Isso. E muitas vezes a gente nem come esse produto in natura, já manda para a indústria alimentícia, que vai processar, encher de outros venenos, além do agrotóxico que tem. Ainda vai botar os aromatizantes, fertilizantes, os antes da vida, e que vai deixar esse alimento muito mais venenoso, né? No caso, muito mais perigoso para a nossa saúde. Isso para não valorizar e fazendo com que a gente consuma esses produtos e perca o valor do alimento in natura, do alimento produzido por aquelas pessoas que muitas vezes a gente conhece. Né? Eu vou em feiras da agroecológica, feiras livres, feiras da economia solidária agroecológica, aí tem uma fruta, uma verdura, um ovo, não sei o que. Eu faço questão de comprar para incentivar essas pessoas a estar ali na feira, porque eu dependo delas. Entendeu? Então, quando a gente tem a opção de comprar numa feira, na mão de um agricultor, e a gente está escolhendo comprar alimentos produzidos de forma convencional, a gente está dizendo de que lado que a gente está. E não é legal você estar do lado do agronegócio, porque ele nunca pensa na questão nem de saúde, no meio ambiente, nada relacionado à vida do ser humano, porque o discurso não é se você vai comer bem ou se vai comer mal, se a gente vai sobreviver. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas dizendo vai acabar com o planeta vai continuar aí, ele vai voltar de novo, tudo de novo, quem vai acabar, pode acabar, é a humanidade. Não é isso? Me diga aí alguma... que eu vou falando, acho que é nem isso, né? O agronegócio não tem essa preocupação com as relações, né? Pelo contrário, ele está expulsando as pessoas do campo, né? A partir da grilagem de terra, né? Da expropriação, explorando o trabalhador. É uma outra lógica, é uma lógica mesmo de produção de lucro, né? Que não se preocupa com a vida humana e nem de outras espécies. E a agroecologia propõe um outro movimento, né? Eu acho que isso aí não tem como não ser político, porque só isso aí já coloca a agroecologia no lugar de debate político, né? É propor outro modelo de desenvolvimento mesmo, não tem como ser diferente. Né? Importante, ideal seria que nem todo mundo que estivesse envolvido no movimento agroecológico tivesse alheio, né? É importante que... Até porque a gente está vivendo uma crise, assim, sinceramente, eu não sei, eu estou no auge dos meus 34 anos, mas eu acho que não tem precedente, né? A gente está num país sem gestor. A gente está num país sem gestão. A gente não tem ministro da saúde dentro de uma pandemia.
Isso é de uma gravidade sem precedente, eu acho, na história desse país. Né? Um presidente incitar que pessoas entrem em hospitais no momento de uma pandemia, assim, desrespeita quem está lá em cima de um leito de hospital, enfim, assim, é uma crise gravíssima. A gente precisa se atentar, assim, porque é muito grave. É uma crise política, é uma crise humanitária, né? É uma crise do sistema, enfim, das relações, né? Não tem como a gente ignorar, né? Não dá para ignorar, porque é muito grave, né? E a gente sabe quem são as pessoas mais afetadas, né? Esse recorte que a gente faz de gênero é exatamente por isso. E a inclusão das mulheres lá nos editais, a inclusão das mulheres lá nas políticas de até, é exatamente por isso, né? Porque, não sei, pode ser que ainda existam aqueles que questionam por que os editais específicos para mulheres? Porque as mulheres estão lá na base da pirâmide, quando a gente vai pensar aí dentro desse sistema que é opressor, né? São as mais atingidas. Quando vem o desemprego, as mulheres são as mais atingidas, né, pelo desemprego. Né? Às vezes nem precisa estar numa crise de desemprego, só o fato da mulher engravidar, isso já coloca ela no lugar, em um risco maior de ser demitida do que os homens. Então, uma série de coisas que esse modelo constrói, né, que, sem contar, a gente fala de mulheres na agroecologia, né, o modelo capitalista construiu também aquele espaço da casa como um espaço exclusivo delas, né? A gente tem que ter até cuidado para não reforçar esse estereótipo que a mulher está lá fazendo agroecologia porque é coisa de mulher é mais sensível, mulher está relacionada com a natureza porque ela consegue gerar uma vida. Esse debate é lindo, mas não é bem por aí, né? Não dá para reforçar o estereótipo de gênero. A mulher não está lá por isso, né? Está lá porque foi o único espaço que permitiram que por muito tempo as mulheres ficassem, que é o espaço da própria casa. Então, as mulheres querem estar lá, mas elas querem estar também em outros espaços. Ou quem está só lá quer que todos entendam que aquele espaço é um espaço produtor, como qualquer outro, né? Como o espaço do emprego do homem, ou o espaço do político, ele também é um espaço, não é só um espaço reprodutor, mas é um espaço produtor também, né? E ela precisa ser reconhecida como a colega botando aqui, surreal esse país, surreal mesmo, né? É surreal. Mas é isso, assim, a gente pensar desse lugar, né, da mulher, não como uma mulher encarcerada naquele espaço da casa e do quintal, da produção, né, mas uma mulher que está lá por conta de um modelo que se estabeleceu dessa forma, só que a gente precisa pensar de outra maneira, né, pensar que aquele espaço, ele é também produtivo, que ele é um espaço de produção de alimento, um espaço de trabalho, de vida, né? Então, a gente deslocar, por isso que eu falei desse deslocamento, porque dentro do modelo capitalismo, não, dentro do modelo capitalista, aquele espaço da mulher é invisível. Inclusive, vão duvidar, você não vai ganhar dinheiro nunca com essa produção, isso aí é muito pouco, isso aí vai demorar, isso aí, né, e tem mulher, sim, que está conseguindo, né, sustentar a família com a produção agroecológica, né, ou colaborar minimamente com o financeiro dentro da casa a partir do momento que ela produz o próprio alimento. Então, assim, a gente tem que rever. São essas relações que precisam ser revistas. Esse lugar que foi delegado à mulher que precisa ser revista, né? Revisto. Como um lugar exclusivo e frágil, né? Mas como um lugar de vida, de produção, de transformação, né? Eu acho que é por esse caminho que a gente tem. Você tocou só complementando mais um pouquinho, você tocou numa parte importante, né? Nessa questão da comercialização, principalmente agora, se tratando nessa pandemia, é que os agricultores, eles sofrem mais ainda. E aí que entra a figura do atravessador, né? O atravessador, ele já se aproveita desses momentos, né? Ele já gosta de sugar o máximo do produto do agricultor rural e agora ele quer sugar ainda mais. Então, essa figura do atravessador, ela vem, na verdade, acabando com a agricultura familiar hoje aqui no nosso território, no nosso estado, porque eu acho que é muito triste. Eu chego no supermercado, eu vejo lá um quilo de inhame a R$10. O agricultor, ele repassa a R$1,50, a R$2, R$2,50. Então, ele faz todo o trabalho, ele planta, ele espera o tempo de plantio, né? Que é uma cultura anual. Ele espera que ele prepara o solo, ele faz a adubação, ele planta, ele faz a parte da capagem, faz tudo no inhame para fazer a comercialização. E aí, o atravessador vem, pega pelo preço mínimo, e aí sai ganhando 200, 300% em cima do valor que o agricultor
colocou ali. Então, a gente também tem que quebrar esse paradigma da figura do atravessador, certo? Assim, eu acho que as políticas públicas, tá aí o PA veio para valorizar, na verdade, a gente viu que o PA estava cobrando, se eu não me engano, foi 6 ou 7 reais no quilo de inhame, 2,50 na caixa do aipim, entendeu? Eles vendem a caixa do aipim aqui, a caixa não, o quilo do aipim. O agricultor, geralmente, ele vende a caixa do aipim a 25 reais, e o PA estava comprando o quilo do aipim por 2,50, a caixa estava saindo quase 70 reais, então é 3 vezes mais do que ele estava vendendo para o atravessador, entendeu? Essas políticas públicas da FEBAF, essas feiras, então a gente tem que estar trazendo esse mercado, essa política agora de delivery, que os agricultores estão se reunindo, inclusive a FRB está fazendo esse trabalho aqui com agricultores aqui em Crudesalas, aqui, né? Aí no Recôncavo e no portal, então é importante, né, as pessoas que estão assistindo então, também que têm um desejo justamente de ter acesso aos produtos para procurar as redes de comercialização da agricultura familiar nos territórios. Né? Eu sei que no Recôncavo tem um Instagram que foi feito, que é a Quitanda do Campo, o Instagram Quitanda do Campo, que está organizando aí esse delivery ou essa entrega dos produtos da agricultura familiar. E no Portal do Sertão tem o delivery também, em Feira de Santana, né, que as mulheres têm se organizado para entregar também os produtos da agricultura familiar. Eu sei que tem acontecido lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é lá na Barroquinha, no bairro da Barroquinha, em Feira de Santana. Então, se alguém tiver interesse também, procurar essas redes de comercialização, porque é uma forma de fortalecer, especialmente agora, nesse momento que seria o São João, que muita gente não vai conseguir escoar, né, produção de milho, de amendoim. Eu acho que é o momento da gente fortalecer as redes de comercialização, e as políticas vêm nesse sentido, né? Se não fortalecer a rede de comercialização, não adianta fortalecer lá só a produção se não tiver escoamento, né? Esse é um outro desafio muito grande. Tem até umas pessoas aqui falando sobre Juliana Oliveira. Gente, passe os números de onde a gente pode comprar diretamente da galera. Tenho procurado aqui isso e não acho. Inclusive, a gente pode até... No Recôncavo, o Instagram é Quitanda do Campo. Né? Eu acho que dá para pesquisar e procurar no Instagram quem tiver. E o Recôncavo agora, para os Dias dos Namorados, entregaram cada cesta com produtos da agricultura familiar, assim, belíssimas, lindíssimas, que a gente não acha em muitas lojas aí, caríssimas. Eles montaram uma cesta maravilhosa e linda, que eu acho que ainda dá para pedir, né? Não precisa ser só no Dia dos Namorados. Então, se alguém quiser aí procurar no Instagram, Quitanda do Campo. Esse é o WhatsApp, né? A pessoa é Lucília, que é responsável por atender nesse WhatsApp, e para quem quiser fazer pedidos aí no Portal do Sertão. Pronto. Eu queria que você desse, então, finalizasse aí suas palavras, os conselhos que você dá para os nossos agricultores e ACEs, que são os agentes comunitários rurais, né, que trabalham no projeto Bahia Produtiva. O que você tem para dizer aí Eu vejo assim, né, eu tenho muito entusiasmo quando eu falo sobre esse assunto, né? E eu acho que quem tem a oportunidade de fazer esse trabalho, né, de ir a campo, de pisar, de ver o que tem sido feito, o que tem sido construído por essas mulheres, entende um pouco e também vai se entusiasmar, né? Então, eu acho que se tem uma coisa que eu preciso dizer a gente precisa conhecer o campo brasileiro, para quem não conhece, né? Conhecer o campo brasileiro, acho que é imprescindível, saber quem são as pessoas que estão lá, quem são as mulheres que estão lá, como elas produzem, sobrevivem. A gente tem uma diversidade incrível, né? E em relação a quem já está, principalmente os agentes de ATE, né, os ACRs, e na extensão rural, parabenizar pelo trabalho, primeiramente, né, e dizer que esse trabalho ele está para além de um trabalho, né? Eu acho que o papel que vocês têm na vida das pessoas, ele está muito além de um simples emprego, né? Ele é um trabalho que também tem um componente político, que é fortalecer a agricultura familiar, né? Então, vocês têm um papel importantíssimo nesse processo todo aqui que a gente falou de reconstruir, de propor outro modelo, de repensar, que vocês estão lá na formação, né, na formação de base. Então, é só agradecer, na verdade, parabenizar pelo trabalho, e eu acho que é continuar mesmo a gente nessa parceria, nesse diálogo,
entendendo a importância desse trabalho, o que significa pensar agroecologia, o que significa fazer o recorte de gênero. Eu acho que a ATE avançou muito com isso. Quando trouxe as mulheres para dentro, foi exatamente para proporcionar o debate de gênero e falar de ATE feminista, porque não ia ter como fazer isso sem mulher, né, sem mulheres atuando como agente de ATE. Então, acho que o governo do Estado acertou muito quando trouxe essa proposta, né, do ATE mulher, do ATE feminista. Então, enfim, eu acho que é só parabenizar o trabalho de vocês, agradecer o convite, dizer que estou também à disposição, ao FRD, sempre aí na parceria, seja Recôncavo, seja Portal, Vale, nós estamos tentando também sobreviver da melhor forma, né, e colaborar também naquilo que é possível, né, a partir do nosso papel como instituição pública, de formação, né, de repensar os processos formativos, esse compromisso com a educação do campo, com os povos do campo. É o que a gente acredita como instituição e eu como profissional também. Então, é isso que a gente tenta fazer, né?